Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, gente. Hoje trazendo para vocês aqui um vídeo sobre Engie. Tivemos o resultado do quarto TRI de 23, tivemos também aí novos anúncios de dividendos, tá? E eu quero comentar para vocês aqui um pouco então sobre esse resultado, o que eu achei, o que eu vou fazer com a minha posição. Lembrando que eu tenho uma posição recente em Engie que eu comecei aqui na minha carteira pública, uma posição super pequena ainda, mas é aquela grande história, tá? Engie demora para dar aí oportunidades de compra frente ao preço teto. Essa que é a verdade. Por isso que a posição é pequena, por isso que eu faço poucos aportes, porque eu não tenho tanta margem de segurança assim. E para ser bem sincero com vocês, no momento atual, nós estamos acima do preço teto, tá? Portanto, sem margem para fazer algum tipo de aporte. Coloca isso na sua cabeça, fica com essa informação, né, que nós estamos no preço teto, porque isso vai impactar toda a questão que a gente for falar de dividendos aqui, tá? E aí às vezes o pessoal fala, pô, mas o dividendo de Engie é baixo. Não é que é baixo, tá? O yield é baixo porque nós estamos sem margem de segurança. Então, portanto, estamos naquele 6%. Quando ter margem de segurança, esse dividendo acaba sendo muito melhor, tá? Mas vamos aqui ao longo do vídeo explicar para vocês. Deixa seu like, se inscreva aqui no canal, ativa o sino. Estou fazendo esse vídeo aqui aberto e não só para os membros, porque isso aqui é uma posição aberta que eu tenho na carteira pública, então acho que faz sentido para todo mundo ter essa informação. Mas lembrando, temos muitas discussões aprofundadas na comunidade, tá? Recentemente fiz aí o vídeo mostrando o aporte em Vale. Algumas pessoas ficaram, pô, mas por que você fez isso? Cara, não foi de uma hora para outra. Eu tive uma discussão interessante com os membros aqui do canal, fizemos uma live onde eu fiquei bastante tempo falando sobre isso, pegando a opinião das pessoas. Então, se você quiser participar um pouco mais dessas discussões, que te ajudam, obviamente, a pensar melhor, a tomar decisões melhores, testa a comunidade, 70 centavos por dia, você não precisa ter nenhum tipo de contrato, né? Você testa, não gostou, você pode cancelar mês seguinte, você já não paga mais absolutamente nada. Aí você tem acesso aos planilhas de preço teto, às lives, ao grupo no Telegram, assim por diante, beleza? Mas vamos lá. Falar aqui um pouquinho de Engie, tá? Primeiramente, só trazendo aqui um dos principais números. A gente teve uma receita de 2,7 bi, que apresentou uma queda ano contra ano, tá? Então aqui o principal motivo dessa queda, primeiro, foi a redução nos volumes de contratos de venda de energia, ou seja, a Engie acabou vendendo menos energia, mesmo que atenuou um pouco pelo preço médio da venda de energia ser maior, tá? E a gente tá vendo esse cenário hoje em dia, onde o preço da energia volta a crescer, e que isso acaba sendo bom, inclusive, para novos contratos das geradoras. A gente tem ainda esse resultado aqui ruim em termos de volume de vendas, tá? Então, se você quiser colocar uma coisa ruim no resultado de Engie, aparentemente pode considerar isso, tá? A gente tem um cenário que é bom, teoricamente, para demanda por energia, isso tem aumentado, o preço tem aumentado, que é um cenário bom, mas a Engie acabou vendendo menos, tá? Uma das razões aí do porque o pessoal está falando que o resultado não foi tão bom assim. Os custos operacionais da companhia, tá? Um decréscimo de 20% praticamente, tá? Então acho que isso daqui é interessante, porque menos custo acaba também atenuando um pouco essa queda da receita. Imagina se a receita caísse, mas os custos aumentassem. O EBITDA ficou ali em 1,6 bilhões aqui, tá? Um pouco abaixo do que no quarto TRI de 22, muito puxado, especialmente por toda essa questão de menores volumes, tá? Resultado financeiro negativo, tá? Mas veja, perceba aqui que ele foi um pouco melhor do que o resultado apresentado no quarto TRI de 22. Aqui o analista acabou colocando errado, tá? Na verdade, ele quis colocar quarto TRI de 22, tá? Ou, na verdade, terceiro TRI de 23, né? Que é comparado TRI a TRI. Mas perceba que aqui é uma questão de menor custo de dívida devido, obviamente, a índices inflacionários no período menores. É o que a gente viu, a gente tem grande parte dessa dívida atrelada a isso. Tá bom? O lucro foi aqui de quase 1 bi, 947 milhões. Acho que vale a pena mostrar para vocês, antes de começar a falar mais opinião aqui, sobre o endividamento da própria companhia aqui. Você percebe que ela fica num endividamento bastante interessante, tá? Numa alavancagem bem baixa, de 2 vezes praticamente. Isso daqui, inclusive, tá? Pode diminuir ainda mais, especialmente dado o impacto da venda da TAG. Nós tivemos já um vídeo que eu falei sobre isso, não foi bem visto pelo mercado, para ser bem sincero, mas ela acaba reduzindo essa posição na TAG, acaba por ter então, consequentemente, né, uma alavancagem que vai se diminuindo, permitindo a empresa continuar investindo, tá? Permitindo a empresa continuar adquirindo outros ativos. Essa é a tese da Engie, na verdade sempre foi. Fiz um vídeo recente para membros aqui de AS Brasil, onde eu falava mais ou menos sobre essa questão dos investimentos e tudo mais. O legal de mostrar essa diferença é que a Engie continua investindo, então eles têm aqui um plano de investimentos, tá? De 14 bilhões, beleza? É um plano de investimento bastante robusto, mas mesmo assim eles trabalham com uma alavancagem baixa, o que permite eles conseguirem manter o pagamento de dividendos da companhia. Aí falando de dividendos, que eu acho que é o que o pessoal quer saber, a gente teve, inclusive saiu até aqui no release,
até aqui no release, né? Essa proposta aqui que foi aprovada pelo Conselho de Administração de basicamente 1,21 por ação. As datas, as condições ainda vão ser decididas na Assembleia Geral Ordinária, ou também conhecida como AGO, e aí sim a gente vai ter as datas certeiras sobre isso, tá? Se a gente fosse juntar 2023 inteiro, nós teríamos aí basicamente aqui ele coloca, né, 1.906 milhões, né, que na verdade está aqui 1,9 bi aqui de reais em proventos, tá? Que a gente teria aqui mais ou menos isso significando 55% do lucro líquido ajustado, isso daqui no ano inteiro, tá? E aí o que é interessante de colocar para vocês aqui? Isso está em linha com a política da companhia. E olha só que interessante, tá? Qual que é a política da companhia? O dividendo mínimo é sempre 30% do lucro líquido ajustado, mas o conselho de administração tem um compromisso de pagar pelo menos 55%. Foi isso que aconteceu em 23. Esse pagamento da política ficou em 6%. Ah, Bruno, isso é bom ou ruim? Gente, isso daqui está de acordo com a política e foi o que eu falei. Como a companhia hoje negocia praticamente ao preço teto, e o nosso preço teto é calculado com base no 6%, está plenamente conforme o esperado, conforme a gente já fez as nossas contas. Então, quando eu tenho e mostro para vocês na planilha de preço teto, eu falo aqui meu preço teto de Engie, que é na casa aí dos R$40,70, ou arredondando 41, é já esperando esse 6%. E foi exatamente isso que aconteceu em 23. Ah, o dividendo é decepcionante, o analista da Genial acha. Bom, poderia ser melhor, claro. A gente já tem histórico aqui da companhia, onde ela chegou a pagar, por exemplo, em 2022, 100% do lucro. E esse dividendo foi para 8,1%. Tá? Óbvio, poderia ser um pouco melhor. A companhia tem espaço para pagar mais dividendo, dado a alavancagem? Tem. Mas pode ser uma intenção da companhia de simplesmente segurar um pouco isso, justamente porque aqui a gente tem uma oportunidade da companhia de fazer o seguinte, ó, está escrito aqui embaixo. Veja, permite a companhia adquirir novos ativos, como possivelmente alguns ativos da AS Brasil. Falei disso também no vídeo exclusivo para membros aqui de AS Brasil, que muito possivelmente teríamos, né, uma venda aí da parte da AS Brasil pela AS Corporation. Tá? Que é a empresa controladora, tá? Ou, mais do que isso, a Engie poder participar dos leilões de transmissão, entrando nesse segmento que traz mais previsibilidade, traz mais perenidade. Então, às vezes, o dividendo no 6%, ok, tá dentro da nossa política, dentro do nosso cálculo, nada para você se preocupar. E às vezes você pode até ter um investimento interessante que pode retornar um dividendo melhor lá na frente. Então, eu não achei o resultado ruim, poderia ter sido melhor, especialmente ali na parte dos dividendos. Tá? A gente tem a empresa hoje praticamente no preço teto, sem margem de segurança. Tá? É o que eu falei para vocês. Portanto, os aportes ficam um pouco mais complicados. Tá? A gente precisa acompanhar e ficar acompanhando o mercado para ver quando ela dá margem de segurança para comprar, a gente vai lá e aproveita. Por quê? Porque a gente sabe que pelo menos esse 6% comprando aí abaixo do preço teto, ele é basicamente garantido. E aí, quanto mais barato você vai comprando, maior fica seu yield on cost. Ou quando você vai comprando nesse momento, onde ela, pelo menos em 23, né? Vamos ver se em 2024 ela permanece assim, pagando apenas 55%, se ela decide pagar um pouco mais, o dividendo por ação acaba sendo maior, isso acaba ajudando também o yield, beleza? De modo geral, tá? Não achei ruim, tem gente que, para ser bem sincero, achou mais neutro para negativo, como é o caso aqui do analista Genial, mas para mim tá tudo dentro um pouco aqui da nossa tese, tá? Empresa que investe, empresa que tem uma alavancagem controlada, que para mim isso é super importante, que já paga dividendos, mas que esse dividendo ele fica no 6% porque é uma empresa realmente que é, entre aspas aqui, cara. Então, os aportes são mais direcionados, são mais de momento mesmo, quando a gente abre a margem de segurança, tá? Se você quer uma empresa que, por exemplo, já te pague mais, você pode ter aí na sua carteira algumas outras elétricas, bancos, seguradoras, até mesmo empresas de commodities, tá? Eu gosto de ter Engie, foi uma posição recente que eu tive aqui. De novo, não é que o dividendo está ruim, ele está me entregando o mínimo aceitável para a estratégia, portanto, não vejo motivo para não ter na carteira. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou, até mais. Fui.